Entendo que esse culto próximo é continuidade do anterior. E eu não queria também me afastar tanto, do tema que o pastor Marcelo ministrou no primeiro culto de ceia. E fui orar, fui buscar no Senhor alguma coisa para compartilhar com os irmãos. E é isso que eu queria trazer nessa manhã. Isso a gente tem falado sempre aqui, mas eu queria voltar a esse tema, que é um tema que deverá ser repetido até a volta de Jesus, que é o tema unidade. Então, foi isso que o Senhor colocou no nosso coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. Se você puder ficar em pé, quem puder, mais uma vez, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho que escreveu João, no capítulo 17, no versículo 20, a partir do versículo 20. Eu falei aqui, estou tirando minha máscara aqui, falei meio bruscamente, não falei com desprezo pela máscara não, viu, amados? É necessário que nós, que aqui realmente o pastor Marcelo orientou que parece que permite, o celebrante, mas eu descer daqui, eu já coloco, amém? Capítulo 17, versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vou ler o 24 também. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus te pedimos, Pai, agora, Senhor, a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria, nos ajuda, Senhor, Pai, a ministrar a tua palavra, Senhor. Desempeça, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, abra, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir o que teu Espírito tem a dizer nessa manhã à tua igreja. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje aqui? Não, né? Então, amém. Como disse, na palavra anterior, o pastor trouxe uma palavra poderosa. Ele trouxe ali o perigo das facções, do espírito de Jezabel, que muitas vezes traz divisão, divide o corpo, divide famílias, divide pessoas. Falou da idolatria. E a divisão, o antônimo, o contrário da divisão, da criação, de facção, é criar a unidade, é trazer a unidade, é serem um, como Jesus fala aqui na sua oração. O que lemos aqui é a oração de Jesus.
Ele tinha reunido seus discípulos, ele já tinha estabelecido a ceia do Senhor. Aí ele reúne somente os seus discípulos, e ele ora primeiramente por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos ali presentes, e nessa oração aqui ele ora por todos aqueles que seriam agregados àquele corpo. E exatamente nessa parte, a partir do versículo 20, que ele começa a orar por todos, ele enfatiza a unidade. Ele fala no versículo 20, aliás no 21, que eles estejam em nós. Ele inicia: para que todos sejam um, como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, a unidade do Pai e o Filho, e que eles também estejam em nós. No 22 ele repete: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. No 23 ele diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Então há um imperativo nesses versículos, o imperativo de nós buscarmos a unidade dia a dia. Nós somos um corpo, amém? Nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos irmãos, nós fomos comprados com o único sangue, o sangue de Jesus derramado ali na cruz, amém? Ou seja, o que quer dizer que o sangue, agora numa esfera espiritual, o sangue que corre na sua veia, meu irmão, é o que corre na minha também. Nós somos irmãos de sangue, amém? Porque todos nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. E esse para mim, se não o mais lindo, o mais importante capítulo da Bíblia, é esse: Jesus orando. Eu fico imaginando o privilégio que esses discípulos tiveram num ambiente exclusivo ali, Jesus e seus discípulos, e eles presenciando isso antes do sacrifício de Jesus. Jesus orando por si mesmo, orando por eles e antevendo você, antevendo a igreja, que a partir dali seria edificada, seria continuada. Então, essa palavra ela conecta com a palavra que o pastor Marcelo ministrou, traz aqui nessa especificamente o imperativo de sermos um, de andarmos e vivermos unidos. E essa unidade, ela é progressiva, porque Jesus aqui ele ministra para discípulos, um grupo de discípulos. Aqui Judas já não mais está, ele está reunido aqui com 11 fiéis, discípulos fiéis. Judas já tinha saído do ambiente para fazer aquilo que ele ia fazer, e Jesus está aqui com os 11 e faz essa oração. Mas essa oração, ele ora por esses 11 e diz que está orando por todos aqueles que viessem a crer nele. E depois depois da sua morte, sepultamento, ressurreição, ele é ascendido aos céus, e a igreja se inicia, o que se chama de igreja primitiva. E ali o texto de Atos fala que essa igreja vivia com tudo em comum. Essa igreja era una, existia unidade nessa igreja, a partir da observância da doutrina dos apóstolos, nas orações, nos cultos, no partir do pão. Lá a igreja é apresentada lá dessa forma, uma igreja única, unidade. E depois nós vamos observando, através das cartas, sejam elas paulinas ou não,
que o imperativo da unidade é colocado em todas elas. Paulo fala muito sobre isso, nós vamos daqui a pouco mencionar um dos momentos que ele menciona a questão da unidade. E isso chega até nós, amados. Porque aqui Jesus não está falando da unidade somente para aqueles 11. Jesus não está falando de unidade somente para Cofã. Nós temos irmãos espalhados ao redor do mundo, com diferenças. Se nós sairmos aqui e formos para uma outra igreja co-irmã, nós vamos notar diferenças lá. Se eles vierem aqui, eles vão notar diferença também. Eu estive ontem celebrando um casamento, e lá, em sua, se não totalidade, na sua maioria, cristãos de outra igreja. Até a liturgia é diferente, mas irmãos, nós vamos para o mesmo lugar. Uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu congrego na congregação cristã do Brasil. Falei: que ótimo, minha irmã, glória a Deus. Em breve nós vamos congregar todo mundo junto lá no céu. Em breve nós vamos estar todos congregando juntos lá no céu. A unidade, amados, aqui na oração de Jesus, tem um propósito evangelístico. Jesus já antevia o crescimento do seu corpo aqui na terra. O pastor Marcelo ministrou aqui no domingo passado que Jesus age na terra através do corpo. Nossa, eu amei essa palavra que ele trouxe aqui. Nós somos os braços de Jesus aqui. Nós somos as pernas de Jesus. Nós somos a voz de Jesus. Nossa, eu achei tremenda essa frase do pastor Marcelo. A igreja, Jesus agindo na terra através da igreja. Aqui Jesus falou: vocês precisam ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele pediu ao Pai que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior forma de evangelizar, meu, é sermos um, é vivermos unidos. Ninguém quer ir no lugar onde há divisão. Se alguém me convida para almoçar na casa de alguém, aí, seja quem for, se eu descobrir que está uma guerra lá, eu dou desculpa e não vou. Vai ser constrangedor. Ninguém vai no lugar onde há facções, aonde não há unidade. E o contrário é verdade também. Nós nos sentimos bem aonde há harmonia, aonde há unidade, aonde a direção é a mesma. Agora uma coisa, amados, presta atenção nisso. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é uma coisa monótona. É olhar uma coisa. A maioria são jovens aqui, acho que não passaram por isso, eu passei. No tempo de escola, era todo mundo com a calça cinza, uma camisa branca e todo mundo com aquele distintivo aqui da escola. Você olhava assim, é uma cor só. E chamava de uniforme, né? Chamava de uniforme. Eu por um tempo eu trabalhava de garçom em hotéis, e antes de entrar no serviço, iniciar o serviço, os garçons se enfileiravam todo, e o maître vinha fiscalizar a roupa, se estava os botões polidos, se estava o sapato engraxado, os cabelos devidamente penteados, barba devidamente feita. Aí você olhava assim, o que diferenciava é porque tinha um pretinho, tinha um loiro, o resto era tudo igual. Isso é a uniformidade, é uma coisa monótona, é uma forma só. A uniformidade
ela exclui. A uniformidade deprecia, discrimina. Porque se eu desejar que todos os irmãos sejam igual a mim, é impossível. Aí a facção surge. Porque eu escolho irmãos que pensam igual a mim e excluo aqueles que pensam diferente. Aí outro grupo lá forma também o seu grupo. Aí nós ficamos dentro da igreja com vários grupos uniformes entre si. Mas a igreja como um todo, a unidade está comprometida. Porque facções foram criadas. Uniformidade, amados. Perdão. Unidade. Jesus fala aqui a plena unidade. A plena unidade consiste, amado, em cumprir o chamado de amar, aceitar as pessoas, os irmãos, ainda que eles pensem diferente de nós. Meu irmão, você pensa diferente. Eu até não concordo com você, mas nós somos um. Eu discordo do teu posicionamento, mas nós temos um único compromisso. Nós pertencemos a um mesmo corpo. Nós temos um só Senhor. Amém? A unidade é quebrada quando nós cremos que eventuais diferenças que existam entre eu e o meu irmão me autoriza a criticá-lo, a depreciá-lo, isolá-lo, a discriminá-lo. E às vezes não acontece isso. Eu vou sempre procurar aquele que pensa igual eu, aquele que me aplauda, aquele que concorda comigo. E não será assim com todos. Sempre vai ter alguém que vai discordar de mim. Sempre vai ter alguém que não vai aceitar muito bem aquilo que eu penso. Como também, muita coisa eu não vou aceitar do que o outro pensa. Mas nós somos um. Isso não me dá o direito de excluir esse irmão do meu convívio. Isso não dá o direito de discriminá-lo, de isolá-lo, deixá-lo num canto. Outro aspecto aqui, amados. Atende para isso. A unidade bíblica que nós lemos aqui, ela não é humana, amados. Ela não foi formada por nós. Não é algo que nós decidimos fazer. Aqui, primeiro, no texto que nós lemos aqui, Jesus clamou ao Pai para que Ele estabelecesse a unidade. Pai, eu oro a Ti para que eles sejam um. Então essa unidade foi estabelecida por Jesus. A unidade promovida por homens, promovida por nós, ela é doentia, ela é falha, porque nós sempre estamos buscando os nossos próprios interesses. E aí, em algum momento, aquela unidade que inicia aparentemente bem, ela vai falhar. Porque em algum momento eu vou fazer com que os meus interesses prevaleçam. Eu já vou ler esse texto já. Mas no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 3,
Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito, é o Espírito Santo que constrói a unidade da igreja. Ela inicia com Jesus na oração, e ela é acrescida, sustentada, fortalecida pelo Espírito Santo ao longo da história da igreja. Então a unidade não é algo que foi promovido por nós, não é invenção humana, ela existe. A igreja, ela existe, a unidade já estabelecida por Jesus. Portanto, quando eu discrimino, portanto, quando eu isolo o irmão, quando eu me afasto do irmão que pensa diferente de mim, eu estou combatendo contra a unidade que Jesus estabeleceu. E isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas. Então a unidade foi Jesus que estabeleceu. Eu vou ler o texto todo, capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 6. Se quiser abrir, pode abrir, meu irmão. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aí o versículo que eu li agora há pouco. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Primeiro aspecto aqui, amados. Paulo começa dizendo aqui, ele roga, eu imploro, eu me ajoelho e peço, Efésios, igreja do Senhor, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. E às vezes nós achamos que a vocação que receberam, nós pensamos em dons, em ministérios. A vocação que receberam aqui é a vocação de salvos, é a vocação de cristãos, é a vocação dos chamados para fora, é a vocação de pertencer ao corpo. Quando Paulo fala, vocês vivam de forma digna com a vocação que foram chamados, ele está dizendo literalmente, vivam como cristãos, vivam como crente no Senhor, tenham atitudes de cristão, tenham comportamento de cristão, ajam como cristão, pensem como cristão. É isso que Paulo está falando. Vivam de maneira digna. Vivam como cristãos. E ele segue: sejam completamente humildes e dóceis. Amados, não tem nada, ou tem outras coisas, óbvio, mas uma coisa terrível que quebra a unidade é orgulho, é arrogância, é soberba, é aquela autoestima exacerbada
que eu me amo a mim acima de tudo e sabe, eu sou o rei. O arrogante, amado, ele não consegue olhar para cima, ele só olha para baixo porque ele se sente melhor. Ele olha para baixo porque ele vai sempre se sentir superior, e ele nunca olha para cima. O soberbo, o orgulhoso, o altivo. E aqui Paulo fala, para que a unidade seja mantida, nós temos que ser humildes e dóceis. Dóceis aqui está ligado à mansidão. E mansidão aqui não é ser frouxo, mas é abrir mão, às vezes até de direitos e convicções, em favor da unidade e da comunhão com o irmão. Jesus era humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. É uma característica de Jesus, e portanto deve ser uma característica daquele que quer viver dignamente com a vocação que foram chamados, que querem viver como cristãos. Sejam humildes e dóceis, completamente humilde e dóceis. Não dá para ser humilde em determinada coisa e na outra não. Nisso eu sou humilde, mas ali é diferente. Não, Paulo diz: sejam completamente, inteiramente, 100% humildes e dóceis. Isso é viver como cristão, amados. Sejam pacientes. E sejam pacientes, longânimo. Hoje até eu ministrava lá no casamento sobre paciência, sobre longanimidade. É o que o texto de 1 Coríntios capítulo 13 diz em relação ao amor: que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera, que não desiste. Esse aqui, o ser paciente, o ser longânimo, é olhar de repente o irmão que o comportamento dele não é tão coeso como o meu. Eu tenho dificuldade de conviver com ele, mas eu sou paciente, eu espero, eu creio que em algum momento Deus vai tirar todas essas diferenças e eu vou conviver plenamente com esse irmão, porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Mas momentaneamente eu tenho que sofrer essas diferenças, eu tenho que aguardar. Eu não posso me irritar, ficar exasperado porque o irmão pensa diferente de mim. Amados, você já não conviveu? Eu acredito que sim, porque comigo já, de um lado e de outro, de você não ir com a cara da pessoa. No mundo fala: meu santo não bate. E de repente você começa a conviver, e de repente você se aproxima e se torna o melhor amigo seu. Já não aconteceu isso? Já pensaram? Muitas pessoas já disseram isso a meu respeito. Eu não te topava. Eu não ia com a sua cara. E são amigos queridos, irmãos queridos e amados hoje. Ainda continuamos pensando em algumas coisas diferentes um do outro, mas isso é insuficiente para dividir. Isso é necessário para crescer. A diferença do irmão nos leva à maturidade. Ser maduro é isso, é conviver, é ser um apesar de, não obstante. Sejam pacientes. E outro aspecto aqui: suportando uns aos outros com amor. É difícil suportar, né?
vendo? Fala, aquele irmão é uma pedra no sapato. Já imaginou andar com uma pedra dentro do tênis? Às vezes você está numa reunião e de repente você descobriu que tem uma pedra no sapato. E é inadequado você tirar o sapato no meio daquela reunião. Você vai ter que suportar aquilo. Estou falando para exemplificar. Você vai ter que suportar aquela pedra no sapato. Até você ir embora e tirar e vem um alívio, né? Amados, nós pensamos diferente um do outro, amados. Pensar diferente, amados, não significa que um ou outro está certo ou está errado. Às vezes eu estou pensando diferente de você e eu estou errado. A minha maneira de pensar está errada. Mas se não há heresia, eu não estou falando aqui de heresia. Se for heresia, bate de frente. Mas de repente, às vezes não é heresia, mas é uma visão diferente de determinado assunto ou situação. Amém, querido? Você pensa diferente, você pensa assim, eu penso de outra forma. Mas nós somos irmãos. Mas nós somos irmãos. Nós pertencemos a um corpo. Nós somos um. Nós estamos dentro de uma unidade estabelecida pelo Espírito Santo. O fato de você pensar diferente de mim não vai nos dividir. Amém. Jesus se encarrega de conciliar tudo isso. Existem coisas, amados, que está ligada à personalidade, que nós vamos ficar com o irmão 30 dias tentando convencê-lo. Não vai conseguir. E quanto mais se tenta convencer, mais distancia. Amém, amado? Eu penso diferente de você, mas eu amo você. Eu vejo isso de ótica totalmente diferente. Eu não penso dessa forma. Mas nós somos um, amados. Nós somos irmãos. Que isso não nos divida. E nós vamos crescendo dessa forma. Nós vamos nos tornando cristãos maduros, deixando de ser infantis. Lá Paulo fala da infantilidade, da carnalidade na igreja de Corinto, por causa da divisão. Paulo sugere até dar leite. E o versículo 3, conservar a unidade do Espírito. Amados, aqui não é unir verdades bíblicas com heresias. Não é unir aquilo que nós aprendemos do Senhor com aquilo que o mundo prega. Não é ecumenismo humano. Eu lembro aqui que nesse momento aqui, não tem nada de discriminatório aqui não, porque Jesus, ele, em toda a sua andança aqui, ele abençoou a todos, mas nesse momento específico, ele reúne os discípulos. Ele certamente orou por todo mundo em outro momento, mas nesse momento ele diz no versículo 9: eu rogo por eles, por esses 11 e por aqueles que irão crer em mim. E ele fala: não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. Essa unidade Jesus está falando da sua igreja, do seu corpo. Não dá para unir com quem está deslocado do corpo, do que ensina verdades antibíblicas ou mentiras antibíblicas, do que ensina heresias ou praticam heresias. Não é por isso que Jesus está orando. Ele está orando pelo corpo. Ele está orando pela igreja, para aqueles que professam a mesma fé,
para aqueles que têm o mesmo sangue correndo nas suas veias espirituais. Então não é ecumenismo isso. É unidade de compromisso. Nós somos um porque nós temos um único compromisso estabelecido por Jesus. Há uma missão estabelecida por Jesus. Eu enfatizo isso, amados. Jesus não criou ou não formou um corpo esfacelado. O corpo de Jesus não é dividido. No corpo de Jesus não há membros deslocados. Sabe o que é membro deslocado, amados? Às vezes desencaixa aqui aqui você fica com ele sem comando. E às vezes, se precisa chegar alguém de coragem, eu não tenho coragem de fazer isso. Alguém com coragem pegar aqui assim, ó, e colocar no lugar. Dói para dedéu. Então, membro deslocado para ser reconectado no corpo, muitas vezes traz dor. Mas precisa ser reconectado. O corpo de Jesus não tem membro deslocado. E quando se divide, e quando se cria facções, divisões, partidarismo no corpo de Cristo, nós estamos dizendo que é possível viver com um corpo com membros deslocados. Não é possível. Se eu divido, eu estou fora do plano de Deus. Se eu crio facções, as facções humanas muitas vezes surgem, mas a unidade estabelecida por Jesus, ela não falha. Ele vai preservá-la. Mas aqui, o imperativo aqui, a ordem aqui, é a seguinte: não fomos nós que estabelecemos a unidade, nós fomos colocados dentro dela. Amém? O Senhor nos colocou dentro da unidade do corpo. Não fomos nós que criamos. Mas há um imperativo aqui que cabe a cada um de nós conservar essa unidade. Unidade no Espírito e pelo vínculo da paz. Lá em Colossenses diz que a paz de Jesus, ela deve ser o árbitro em nossos corações. A palavra de Deus diz que a paz de Jesus guarda os nossos sentimentos e os nossos corações. A paz de Deus em Cristo Jesus. Essa paz precisa existir em nossos corações. Essa paz precisa existir no convívio da igreja. Me dá sua Bíblia, Sandra, por favor. Eu trouxe a Bíblia de estudo e é uma linguagem totalmente diferente. Eu, na correria, deixei a outra e peguei essa. Eu estou finalizando, amados, essa parte. O texto eu li até o 6. O versículo 4 diz que há um só corpo. Há um só corpo. Repita isso. Há um só corpo. Ou de novo. Há um só corpo. Não existe vários corpos. É um só corpo. E um só Espírito. Olha o que esse texto diz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Nós fomos chamados
para uma viva esperança. O que você espera, meu irmão, não pode ser diferente de mim. E nem eu dela, e nem dele. Nós esperamos a volta de Jesus. Nossa esperança é sua vinda, diz um canto da Assembleia de Deus. O Rei dos Reis vem nos buscar. A viva esperança. Assim como essa esperança é uma só. Nós somos um corpo, um só corpo. Andamos e caminhamos em um só Espírito. O Consolador, o Espírito Santo que Jesus enviou para nos consolar, para nos conduzir e para nos dividir. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que maravilha isso, amados. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, age por meio de todos e em todos. Então por que nós vamos nos dividir, amados? Por que nós vamos criar divisões? Por que nós vamos criar partidos? Veja a divisão que está aí no nosso país. Porque cada um buscando seus interesses nos seus partidos, nas suas pretensões. Nós temos uma pretensão só aqui, amados, é glorificar o nome do Senhor. É exaltar o nome do Senhor e fazer com que o nome dele seja divulgado em todos os lugares. Essa é a missão da igreja. Mas isso só será possível se nós caminharmos como um, se nós andarmos como um. Harmonia. Lembra de uma orquestra, de um coral? Soprano, contralto, tenor, barítono, baixo. Numa orquestra, violoncelo, piano, enfim, uma infinidade de instrumento. Lá no cantinho tem uma flautinha minúscula, eu fico perguntando, o que a flauta está fazendo ali, no meio daquela tuba? O que adianta aquilo? Mas faz. Tem a sua importância. Sons diferentes, tamanhos diferentes, características diferentes. Mas quando o maestro sobe no seu banquinho, pega a sua batuta e inicia ali um concerto, se espera que a gente ouça aquela orquestra, que a gente ouça aquele coral, como se fosse uma voz só. Uníssono, harmonia. É isso que o Senhor espera de nós, igreja. Espera de mim e de você. Conservem, façam todo o esforço, sejam diligentes para conservar a unidade no Espírito que o Senhor estabeleceu pelo vínculo da paz. Amém? Colocaremos algumas aplicações na lição da célula, mas a princípio, verifique com clareza, em nome de Jesus, amados. Se necessário for, aliás é importante que o façam, isso está lá nas redes, ouça de novo essa mensagem, analise cada tópico, cada ponto, e verifique se você entendeu com clareza o conceito bíblico de unidade. Seguida, busque mais na Bíblia. Isso aqui é um grãozinho no oceano. Busque mais na Bíblia mais elementos que reforcem essa verdade. Examine-se se você tem alguma dificuldade nessa área. Se você tem dificuldade de conviver, amado, com o irmão. Se você tem dificuldade de aceitação, examine-se a si mesmo e coloque isso diante do Senhor. Ele está comprometido com a unidade, está comprometido com você. E ore por aqueles que você tem dificuldade de relacionamento. O primeiro caminho, ore por ele. Ore abençoando, mas não é orar para que ele mude, não. Ore para que você o ame.
Ore para que você o respeite. Amém? Quer ver? A nossa oração é interesseira. Senhor, muda ele, porque eu não quero mudar. Não, ore para que você o ame, para que você o aceite, e essa unidade seja estabelecida de fato na igreja, em nossas vidas, e o mundo através disso conheça Jesus, reconheça que Ele é proveniente do Pai e que Ele é o próprio Deus, que deu a sua própria vida para nos salvar, e que um dia voltará para nos buscar e nos levar para morar eternamente com Ele. Amém?